Minha gente, boa noite. Eu estava ali, sabe, tomando banho. E eu estava conversando com uma conhecida minha. E a gente estava falando um pouco da nossa história de vida, dos nossos problemas, dos apoios que a gente não tem, nem dos conhecidos e nem dos familiares. É, eu quis fazer não sei se eu já comentei aqui para vocês, é, um canal. Porque eu tô sem trabalhar, já botei muitos currículos e as portas continuam fechadas. E hoje em dia, para você arrumar emprego, tá difícil. Eu creio em Deus que as coisas vão melhorar, né? Fico feliz quando um pai ou uma mãe de família que está há muito tempo desempregado e que Deus abre uma porta de alguma maneira. Então eu estava começando a ficar depressiva. Eu sou evangélica, já tenho 3 anos que estou na igreja. Não é fácil a vida da pessoa evangélica, porque tudo que você faz, você sofre preconceito, tudo que você fala, você sofre preconceito. E às vezes você se sente até desamparada, porque estava eu e minha colega conversando sobre isso, porque às vezes a gente tem sonhos, tem planos e ninguém apoia a gente. Como eu já disse em alguns vídeos, né, eu estava conversando com ela, que ela também é nova nessa família de fazer vídeo para o YouTube. Eu faço um pouquinho um pouquinho de tudo. Eu adoeci, peguei uma gripe, ainda eu estou um pouco gripada. E fica ruim para gravar vídeo porque meu filho, minha filha, meu marido e eu também somos tímidos e termina eles não querendo gravar vídeo comigo. Mas eu sempre fico dizendo a eles assim, sabe? Quem sabe se um dia eu não vou enricar? Quem sabe um dia eu não vou ficar famosa? Aí quando eu tiver famosa, vocês querem pegar bigu na minha fama. Então eu gravo um pouquinho de vídeo de comida, um pouco de como cuidar do meu cachorro, um pouco como eu hidrato meu cabelo, como eu escovo meu cabelo. Eu não tenho uma experiência como muitas pessoas têm no canal, mas tava eu e ela conversando esses assuntos. E eu e ela falando assim, apoio é difícil. A gente fica, às vezes, com vontade de desistir de tudo. Só que por muitas vezes eu não vou falar o nome aqui da pessoa. Eu estava vendo um casal que eu acompanho e ele sempre dá a palavra para a pessoa se motivar. E ele sempre diz: se você faz, o povo critica. Se você não faz, o povo lhe critica. Então é aquele negócio: não é ninguém que vai botar um prato de comida na sua mesa, mas sim, primeiramente, Deus e segundo você que corre atrás para conseguir o seu alimento, as suas coisas. Se você for ligar porque fulano, cicrano fala, você não vai conseguir nada na sua vida. Falei para algumas, ela falando comigo e eu falando com ela, né? Que ela comentou sobre alguns vizinhos ou conhecidos da própria família dela para seguir ela. E mesmo que fosse para criticar, poderia, pelo menos a gente ia crescer, ou na crítica ou nos elogios. E eu disse para ela: tu acredita que eu fiz isso também, até com as coleguinhas da minha menina? Eu fiz isso. Eu até falei: se vocês quiserem que eu escovo o cabelo, que eu dê hidratação, eu dou, só para ter conteúdo para mostrar no YouTube. Só que chega uma hora que você fica desmotivada, eu e ela conversando, mais de uma hora, vocês acreditam nisso? E ela reclamava de um lado, eu reclamava para o outro. Eu digo: meu Deus do céu, às vezes a gente quer um palito de fósforo, é a realidade do mundo. E você não encontra um palito de fósforo na casa de seu ninguém. Porque eu uso isqueiro e meu isqueiro não presta, ou porque o meu fogão é automático. Nada, para ninguém é fácil. Mas dá impressão, vocês acreditam nisso, que para algumas pessoas, algumas coisas são fáceis. Para algumas pessoas, é, a gente vê que o negócio é difícil, é complicado. Se eu for contar um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha vida a vocês, eu sempre digo isso, vai ser uma mistura de
é, um pouco de tudo, de aventura, de suspense, de romance, tá entendendo? Hoje em dia um relacionamento, ele é muito complicado, porque cada cabeça é um mundo, você tem um modo de pensar, um modo de agir, vem outra pessoa com um modo totalmente de agir. Eu não me identifico muito com rejeição, com desprezo. Eu fico, antes de eu ser evangélica, eu agia. Eu ia ali, comprava uma caixinha de cerveja, bebia, e explodia. Hoje, a gente escuta muito assim: bota o joelho no chão, ore. Para cada pessoa, Deus trabalha de maneiras diferentes. Eu acho que algumas pessoas evangélicas que escutar essa conversa minha vai concordar comigo. Então, querendo ou não, você dos dois lados você sofre um preconceito. Aí você fica com a cabeça. Foi um assunto de mais de 1 hora eu e ela conversando. Eu digo, rapaz, eu sei que muitas pessoas dizem que não foi fácil o início, foi difícil. Mas quando a gente está na pele, que a gente diz assim, não, realmente é difícil. Principalmente quando a gente não tem apoio das pessoas que faz parte da nossa família. Então ela conversava de um lado, eu falava de um outro. Aí eu disse a ela assim, tipo, para a gente ter muito resumo de cabelo, primeiro a gente tem que ter dinheiro, né, para comprar vários produtos, para todo dia pelo menos estar postando 2 vídeos. Outra coisa, se for vídeo de alimentos, a gente tem que ter um dinheirinho para comprar um alimento para a gente fazer, pelo menos postar 2 vídeos de comida. Na crise que a gente tá, quem é que tem dinheiro para estar comprando filé mignon, bisteca, isso e aquilo outro? A gente, às vezes, a maioria das pessoas, só tem o básico do básico, mas a gente bota o joelho no chão e dá glória a Deus e agradece, não é isso? Eu agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito por mim e pela minha família. Sou grata a Ele. Pode até alguém ver que eu não dou demonstração, mas quando eu entro no meu quarto, que eu converso com Deus, o que importa para mim é o que Deus acha e pensa de mim. Às vezes você olha assim, ela disse que tem uma vizinha que por causa de uma besteira ficou com raiva dela. Outra fez uma fofoca, foi um disse-me disse, tá entendendo? Comprando de uma para vender a outra. E termina ela que tá errada ficando com raiva de quem tá certa. Eu digo, menina, se tu for levar a sério isso acontece comigo direto. Direto, eu há muito tempo eu me magoava, eu me chateava porque eu gosto muito das pessoas e as pessoas me decepcionam. Como é da família, como é vizinho, como é conhecido, sempre. Se a gente for viver assim, muito tempo eu viver angustiada, amargurada, tá entendendo? E hoje em dia eu não quero nem saber, cada um que viva a sua vida e faça da sua vida o que você quiser. Às vezes a gente tem filho e teve uma mulher do Kawaii e ela dizendo que uma seguidora falou com ela dizendo assim, que ela tá criando o filho dela para lá no passado, lá no futuro, né? Quando ela tiver idosa, ele tomar conta dela. Ela disse, minha gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu tô criando meu filho para um mundo, para que ele seja o que ele escolher ser. Mas só ele sabe o que ele vai querer ser. Se ele quiser na velhice cuidar de mim, ok. Também se ele não quiser, o problema é dele. E tome conversemos sobre a eleição que foi ontem, né? Que porque vota em fulano, porque vota em cicrano. Eu digo, olha, vai ganhar quem Deus quiser que ganhe. Se Deus vê que o Brasil está precisando de fulano, vai ser fulano. Se Deus vê que o Brasil está precisando de cicrano, vai ser cicrano. No final, quem vai escolher é Deus. Tá entendendo? E vem as críticas, vem o julgamento. Aí você olha para um lado, você olha para o outro, dá vontade de você botar a mão na cabeça e sair correndo, gritando. Por isso que tem muitas pessoas que têm a mente fraca e termina fazendo besteira. Eu, por muitas vezes, eu já pensei, eu conversando com ela, e toda vez eu repreendo, eu peço a Deus que Deus tire esse pensamento, porque o inimigo, né, ele gosta muito de mexer com a mente do ser humano. E faz um mês assim que eu não vou na igreja porque eu tô muito gripada.
com muita febre. E eu não vou estar indo para a igreja, principalmente quando eu ligo o ar-condicionado, a tosse gosta de se amostrar na frente do povo. Eu nunca vi isso. A tosse, eita, pense numa doencinha que gosta de se exibir na frente do povo. Você tá bem. Quando você pensa que não, começa o tosse, 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 tosse. E todo mundo fica ali olhando como se você fosse um bicho, como se você tivesse com vírus e que você ia matar todo mundo ali. Então, para não pagar mico, eu prefiro estar dentro de casa. E tomei a gente conversar, ela conversou sobre os filhos dela, eu conversei sobre os meus. Eu digo, olha, primeiramente Deus, segundo Deus, terceiro Deus, 1000 vezes Deus na minha vida. Porque se eu for defender dos meus filhos ou da minha filha para fazer alguma coisa na minha casa, ô misericórdia. A minha filha mais velha é casada, eu tenho um netinho de 8 anos. A mais nova vive comigo, tem 19 anos e um menino de 12. E uma coisa eu digo a vocês, ela lava um prato, acha que já fez tudo dentro de uma casa. Na realidade, só lavar o prato não quer dizer nada. Tem de arear as panelas. Se faz uma comida, limpa o fogão. Os adolescentes de hoje, e olha que eu era uma adolescente preguiçosa, mas eu fazia as coisas do jeito que a minha mãe queria, porque naquele tempo, ou a gente fazia, ou o pau rolava. Hoje, eu não sei para que o conselho tutelar existe. Tá entendendo? Porque a gente não pode tocar nos filhos da gente. Por isso que os adolescentes hoje estão do jeito que estão. Porque se a gente dá um beliscão, se a gente dá uma tapa, é porque a gente tá espancando. Ninguém sabe. No meu tempo, oxe, quando a gente não obedecia a minha mãe, era pedrada, era mangueirada, era correr de pneu, era tudo. E hoje eu estou aqui, contando minha história. E tô viva. Hoje em dia, se a gente der um puxão de cabelo, um beliscão, uma tapa, é porque a gente tá espancando. Por isso que os adolescentes estão com o nariz empinado, sabe, com a crista levantada e querem se sentir o dono da Inglaterra. Eu nunca vi isso. Só Jesus tem de misericórdia na nossa vida. Porque se não for Jesus na nossa vida, a gente desaba. Olha, minha gente, se eu for passar aqui, eu vou passar a noite todinha conversando sobre o que eu conversei com essa amiga minha. A história dela não é linda, nem a minha também é. Teve uma pessoa que chegou para mim antes de eu ser evangélica e disse assim: quem é Lúcia? Eu abaixei a cabeça. E ela, quem é Lúcia? Eu digo, falar de Lúcia é difícil. E hoje eu estou com 3 anos na igreja e continuo dizendo a vocês. Tem feridas, tem mágoas que ainda continuam no mesmo lugar. Que de vez em quando vem ser cutucada. E falar de Lúcia é difícil. É uma novela de terror, de romance, de suspense. E eu te garanto, Vici, que se eu fosse contratada pelo algum escritor ou algum dono de TV e quisesse contar a minha história, oxi, ia dar ibope. Porque é a história do tamanho de um trem. E eu quis conversar um pouquinho com vocês, porque eu tô estressada, tô agoniada, tá entendendo? E às vezes a gente fala e o povo faz do ouvido pinico e não escuta a gente. Se vocês gostaram do que eu conversei, vocês dêem um like aí, vocês comentem, tá entendendo? O nome do meu canal é Lúcia Gomes e tô começando agora e vai ter muitas coisas para me desabafar com vocês. Vocês apertem o sininho aí, dê um like e me ajude a crescer nessa família maravilhosa, né? Apesar que existem críticas e elogios, mas que vocês me ajudem a eu chegar aonde muitas pessoas pensam que eu não vou chegar, mas eu creio naquele de lá de cima, se for vontade dele, eu vou chegar onde Deus quer que eu chegue. Mas se depender do povo da terra, de algumas pessoas, ou até dos conhecidos ou familiares, eu não vou chegar em lugar nenhum. Mas eu vou mostrar para eles que o Deus que eu sirvo, ele é um Deus que leva a gente até onde a gente não sonha de chegar. Boa noite para vocês e muito obrigado por tudo.